orar. Senhor Jesus, agradecemos esse privilégio de estarmos aqui para estudar um pouco da Tua Palavra. Senhor, que nós possamos entender, nós possamos realmente te buscar e possamos aprender e colocar em prática nossas vidas. Te agradecemos realmente por esse privilégio, tá? De podermos nos reunir aqui. Investir esse tempo para aprender mais de Ti, Senhor, estreitar nosso relacionamento contigo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Se o microfone não estiver ligado, sua voz vai ficar baixinha. Não, vou falar mais alto, pode deixar. Ah, beleza. Mas ouviram, né? Vocês falaram amém é porque ouviram, né? Tem uma luzinha ligada. Tá bom. Bom dia. Como a Betina já tinha falado, faz 2 semanas, 3 semanas, a gente começou uma nova etapa, né? Novo trimestre. E hoje o texto de hoje está em 1 Samuel, de 1 a 7. E ela fez no planejamento, ela pediu para fazer uma conexão com o perigo da modernidade. Eu vou voltar a isso depois, mas é só para a gente saber onde a gente vai chegar nessa aula. Não sei quem já leu, ou quem tem a oportunidade de ler agora, essas semanas, 1 Samuel, de 1 a 7. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse começo do livro de Samuel, que destaca a importância da transição ali, né? A gente estudou de Juízes, nossos queridos professores. A gente viu que Juízes, naquela época, foi uma época bem conturbada, uma época bastante difícil ali, algumas histórias escabrosas, né? E Samuel vem agora, Deus levanta Samuel para fazer essa transição, que era teocracia para monarquia. Então, nessa transição aí, aconteceram algumas coisas, a gente vai falar um pouco sobre isso. Israel ali estava num momento que viviam em tribos, e inclusive, quando eu estudei o Antigo Testamento lá na faculdade, o professor até levantou isso, ele falou que, como eles viviam em tribos, era muito difícil, quando tinha guerras, juntar todo mundo. Porque uma tribo podia falar, eu não quero me envolver nisso, tal. Então eles tinham essa dificuldade de unir todo mundo para uma guerra, para defender a terra ali. Então eles estavam um pouco desorganizados e também não tinha uma liderança que podia ajudar eles ali espiritualmente. O autor do livro, o livro de Samuel, né? Destaca o importante período da transição, isso que eu acabei de falar. Eu não tenho, você vai passando aí, mano? Ele sugere que 1 e 2 Samuel, na verdade, era um livro só. E alguns estudiosos acreditam que foi, em grande parte, Samuel escreveu até o capítulo 25. E depois, Natan e Gade acrescentaram o restante. Até porque, afinal de Samuel, Davi também, Davi já no reinado, e ele morre antes, né, de Davi realmente ser coroado rei. Então, por isso que eles acreditam que foi esses Natan e Gade depois acrescentaram o restante. Mas tudo isso também é especulação, porque na verdade o livro ele não diz quem é o autor. Então, na verdade, os estudiosos chegam a essa conclusão, mas não tem como afirmar que foram eles, porque os livros realmente não dizem quem escreveu. O contexto histórico, ali em 1 Crônicas, eles se baseiam que foram aqueles, porque diz 29 diz que os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros históricos do vidente Samuel, que esse vidente Samuel é o Samuel, e do profeta Natan e do vidente Gade. Por isso que eles se baseiam nisso, que eles é que depois terminaram o livro de 1 e 2 Samuel. O contexto histórico, que após a conquista da terra nos dias de Josué, que a gente também já estudou, o
povo ele se desvia do Senhor. Eles passam por um momento de apostasia. E aí, o que acontece? Normalmente no livro ali de Juízes que a gente leu, ou estudou no trimestre passado. O povo ele pecava contra o Senhor e caía em idolatria. Depois, o Senhor levantava um inimigo para afligi-los, para trazer eles de volta para o Senhor. Aí o povo se arrependia, clamava, tal, e o Senhor trazia libertação por intermédio de um juiz que o próprio Senhor também levantava. E isso aconteceu várias vezes. E como a gente viu lá em Juízes. Nesse livro de Samuel, no comecinho, eles nos fornecem vários exemplos de boa e de má liderança. E nesses primeiros capítulos, nós temos a figura de Eli, depois nós vamos falar também, que não foi muito bom assim, inclusive com seus filhos, desprezava o Senhor. E o início de Samuel, que desde pequenininho, que foi Deus respondeu a oração de Ana, e ele foi um profeta, sacerdote e o último juiz de Israel. Deus, em 1 Samuel e 2 Samuel, destaca a provisão de Deus para Israel em todos os momentos. E nesse primeiro momento, de 1 a 7, Deus providencia uma liderança por intermédio de Samuel. E esses livros também destacam com muita seriedade o pecado. E ele, inclusive, ele narra com detalhes os pecados do povo. A gente até... os filhos de Eli lá, quando a gente lê, eles mostram direitinho o que eles faziam ali, para deixar bem claro o que eles faziam e para que a gente saiba e tenha a consciência do que é realmente o pecado e que Deus leva aquilo a sério e depois ele sentencia, inclusive, toda a geração de Eli. Inclusive, Deus sentencia tanto os filhos que morrem no mesmo dia e Eli também morre. Depois a gente vai ver sobre isso e quem leu sabe disso daí. Esses livros eles também destacam a aliança, o pacto que Deus fez com seu povo e sua resposta aos termos desse pacto, certo? Esses primeiros livros eles descrevem o nascimento, o chamado e o ministério inicial de Samuel entre os israelitas. Pode passar. Isso daí que eu acabei de falar. Isso. Essa curiosidade que eu coloquei, essa ordem, na nossa Bíblia protestante, tem os livros do Pentateuco, né? Tem Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas. Essa Bíblia aqui, ó, judaica, até trouxe para quem tiver curiosidade, ela é diferente a sequência de livros dela. Então, Pentateuco, Juízes, Josué, Juízes, e não tem Ruth. Ele vem depois, vem Samuel, 1 Samuel. Alguns colocam só Samuel, né? Porque, como eu disse lá, era um livro só. E depois Reis, depois vem Isaías, Jeremias e depois os outros profetas. Porque eles dividem em profetas anteriores, aí depois vem Reis e depois vem profetas posteriores. Aí depois vem outros livros escritos e vem depois só que vem Ruth. Então é só uma curiosidade que é diferente a sequência da Bíblia judaica do pessoal lá. Só para quem não tiver curiosidade, tem aqui o livro, que é aqui a Bíblia aqui. Ela é diferente porque ela não menciona Deus, ela fala Jeová. E os nomes em hebraico, eles também não traduzem, eles colocam em hebraico também. Então e são os judeus messiânicos, né? Pode passar, mano? Você, né? Oi? Você. Agora tá comigo. Aham. Tá ligado? Tá ligado. Você era uma proteção descontrolada.
Agora está Quer controlado. ligar para lá? Aponta para a tela, também. Aponta para a tela. Você apertou errado. Então, quando a gente... Precisa dar mais aula. Precisa dar mais, treinar bem. Quando a gente terminou o último trimestre, eu não lembro se essa frase ela foi dita, acho que foi, né? A gente terminou Juízes, ele termina com essa frase aqui, ó. Naquela época não havia em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Eu não sei se vocês conseguem fazer uma conexão com os tempos de hoje. Porque hoje em dia a gente vive também numa época em que cada um acha que é certo também. Inclusive na igreja. Lá fora a gente sabe, cada um tem a sua verdade, não acredita em Deus, então cada um tem a sua verdade, cada um acha que o que ele faz está certo, o cara acha que o Deus dele está certo, não sei o quê. Mas na própria igreja a gente ouve muito a pessoa dizer o seguinte: mas eu não vejo assim, ou melhor, eu não interpreto assim. Então cada um quer interpretar a Bíblia do jeito que ela acha que é. Isso é um perigo também. Agora a gente sabe. Na ponta da língua. Não, eu não enxergo assim, eu não vejo assim. Quando eu não vejo assim, ao invés de ir para o texto original, ver o contexto, estudar o contexto e ver o que Deus também quer dizer, mas eu não vejo desse jeito. Então, na verdade, essa frase a gente pode até trazer para os dias de hoje também. Que muita gente, inclusive entre nós, a pessoa quer interpretar a Bíblia do jeito dela e achar que é a verdade que ela acha que é aquilo e segue achando que está tudo certo. Deixa eu ver aqui. Eu não me perdi. E aqui nos primeiros capítulos, eu dividi nesses 9 pontos aqui. Deus dirige a história. Mesmo no caos lá de Juízes, mesmo naqueles problemas que estavam acontecendo, mesmo aqueles juízes, mesmo Sansão, que para mim, quando eu me converti, fui estudar um pouquinho mais da história, eu achava que Sansão era porque o que a gente mais lembra de Sansão é que ele era forte e derrotava leão e fazia tudo mais. Para mim ele era aquele herói assim, tal, embora ele esteja no herói também. Mas depois, quando eu comecei realmente a estudar a história de Sansão, eu tive uma decisão enorme, porque Sansão foi... O que ele fez de coisa errada, a gente estudou, né? Foi uma decepção realmente saber que estudar a vida de Sansão. E era um caos nos Juízes, aquele problema, naqueles dias sombrios que estavam acontecendo. Mas mesmo naquele caos de Juízes, Deus estava provendo. Foi nessa época em que aconteceu a história de Ruth. Foi nessa época em que Boaz casa com Ruth, e ele é, inclusive, considerado como o resgatador. E dá para a gente fazer a comparação com Jesus. Inclusive, ele resgata a vida dela, inclusive, ela é moabita, e nasce Obed, depois nasce Jessé, que é pai de Davi. Então está na genealogia de Jesus. Mesmo nesse caos, acontece essa história e Deus está provendo ali, Deus está trabalhando para que as coisas funcionem do jeito que Ele quer. Ele está trabalhando para levantar o seu escolhido. E Samuel depois vem para fazer essa transição. Depois Deus responde as orações. Isso lá com Ana. E para quem deu uma lida, Ana era estéril. E naquela época, né, quem não tinha filhos, era desprezada, era zombada, e acontecia isso com ela também. E ela tinha essa aflição, e ela ora a Deus para que Deus orasse por ela, e ela promete que o filho dela trabalharia para o Senhor. E Deus ouve a oração dela, e ela engravida, e aí
nasce Samuel. Quando acontece isso, e Samuel nasce, aí ela não vai, inclusive, fazer oferta na primeira vez, quando Samuel estava pequenininho, ela não vai. Mas depois, quando ela vai lá, ela deixa Samuel lá. E é interessante, porque imagina sendo mãe, você estéril, e aí acontece esse milagre, e ela pega e deixa o filho lá para servir o Senhor. Como pai, não sei se eu posso conseguir imaginar isso, mas como mãe, acho que imagina você deixar o seu filho lá, você praticamente não vai ver, só vai ver uma vez por ano, quando você vai até lá para tratar as coisas. A tendência é o que? Ela ficar chorar. Quando eu ia levar minha filha para a escola, pequenininha lá, na época de adaptação, as mães ficavam de fora chorando, me engano, porque ficava 1 hora lá. Os filhos entravam, via todas aquelas coisas de brinquedo lá, já ficavam, já brincavam, já se adaptavam. As mães do lado de fora ficavam em desespero lá, porque meu filho tem esse 1 hora só, e está na escola. Imagina uma mãe que deixar o filho lá para servir o Senhor e não está mais. Pensando nisso, a mãe poderia sair chorando, talvez deprimida, porque, poxa, eu não tinha filho, agora eu tenho que deixar ele lá. Então ela podia realmente estar chateada e chorando. O que ela faz? Ela ela faz um cântico de louvor ao Senhor. Então é uma coisa até para a gente aprender também. Isso é exatamente o 3, que Deus recebe o louvor e a adoração de Ana, mesmo ela deixando o filho lá para servir ao Senhor. E nos 2:36, Deus julga o pecado. E ali Deus coloca também a questão de Eli, porque os filhos de Eli, eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles faziam coisas terríveis, se aproveitavam lá das ofertas. E Eli, o pai deles, ele não fez, ele só chamou a atenção. Aquele negócio, filho, não faz isso, mas não fez nada a respeito em relação a isso. E aí Deus desagrada disso e julga o pecado deles e dá a sentença para eles. Mas Deus recompensa a fidelidade, mesmo Samuel sendo pequenininho, e mesmo ali, eu fico lendo, eu fico pensando que Samuel, ali aos pés de Eli, aprendendo com Eli, e provavelmente vendo o que os filhos de Eli faziam, e ele é fiel. Porque provavelmente ele estava vendo o que os filhos de Eli estavam fazendo, talvez ele pudesse pensar, isso daí está certo, então eu vou fazer igual. Mas mostra que Samuel, mesmo pequeno, mesmo ali, era fiel a Deus e não se deixou levar pelas coisas que os filhos de Eli faziam. Então Deus recompensa a fidelidade, porque Samuel era diferente dos filhos de Eli. Israel é derrotado. Por quê? Porque o povo estava tinha se desviado, até pelo próprio Eli, pelos filhos de Eli, que faziam coisas terríveis. E Deus deixou, porque Deus, aí tem uma frase lá no escrito que diz, por que o Senhor dos anciãos, eles dizem, por que o Senhor deixou que os filisteus os derrotassem? Afinal, eles eram o povo de Deus. E eles ficaram perplexos com isso. E, afinal, eles eram a nação de Deus. Porque, como assim nós fomos derrotados? Só que eles só esqueceram de um detalhe, né? Eles tinham se desviado da aliança. Eles não tinham levado em conta que eles realmente tinham deveres com Deus. E eles tinham se desviado de Deus, só que agora eles se achando no direito de que, como assim nós fomos derrotados? E talvez esse tipo de coisa a gente também precisa pensar um pouco como é a nossa vida. A gente é chamado hoje povo de Deus, mas a gente precisa verificar o quanto é a nossa vida em relação a Deus, para ver se a gente também não está fazendo a mesma coisa. Esse povo que se diz o que era escolhido de Deus,
eles, como eles estavam ali misturados com outros povos, eles começaram, assim como lá no Egito, eles tinha deuses, eles viviam como os egípcios, eles tinham atitudes como eles. Agora eles estão para a Terra Prometida, e pelo que a gente estudou, sabendo quando lembra, quando Deus falava para derrotar um certo povo e eliminar aquele povo, quantos não derrotaram, mas deixaram viver e começaram a viver com eles. E aí você começa a viver com aquele povo, aí depois começa a achar que esse Deus aqui não tem problema e tal, e eles começam a fazer as mesmas coisas que aqueles povos que estão ali em volta. E era isso que eles estavam fazendo. E aí Deus dá essa sentença, Israel é derrotado, e eles ficam perplexos, apesar de não olhar para si próprio, e eles tinham se desviado de Deus. E aí a arca é capturada, os filhos de Eli morrem, Eli também morre, e aí vem a frase, né, que também morre, a esposa de um dos filhos de Eli, e ela entra em trabalho de parto, quando fica sabendo que seu marido e seu sogro tinham morrido, e ela dá o nome do filho de Icabode. A glória se foi de Israel. Depois a gente vai voltar para isso. Justamente para fazer um link para nossos dias. Aí o poder reivindicador de Deus, que é reivindicar, requerer e reclamar. Deus humilhou o Deus dos filisteus, porque eles levaram a arca e eles tiveram sérios problemas com isso, porque eles tinham deuses deles lá, e aí eles ficaram um tempo com a arca e só dava problema, e eles, mesmo vendo que Deus era muito maior do que o Deus deles, e eles não reconheciam isso, inclusive humilhou o Deus deles lá, e eles deram um jeito de se virar com a arca, para que a arca fosse embora, porque eles viram que eles não podiam ficar com a arca. E aí vem o retorno da arca de Israel e a era santa de Deus. Aí Samuel, Deus agora derrota os filisteus, porque com a liderança de Samuel, e aí o povo chama o povo para retornar, e aí o povo começa, até agora tem um líder que pode ajudá-los nessa parte espiritual, trazer o povo de volta. E esse povo, ele se reconhece, esse povo realmente se arrepende e volta para Deus novamente, né? De novo, o povo tinha se desviado, e agora Samuel, que é o primeiro sacerdote, que é o último juiz e também profeta, para liderar esse povo antes do rei, né? Antes de começar a monarquia. Então Samuel ali fica como juiz durante toda a sua vida e levando o povo a adorar a Deus. Então é mais ou menos exatamente isso, esses 7 primeiros capítulos, e um resuminho assim do que a gente vai ver. E agora a gente vai dar uma aplicada e a gente percebe que o povo, ele desobedece, ele se afasta de Deus, e acontece o que? Traz destruição. Mas mesmo assim, apesar da gente ler, apesar da gente estudar a palavra de Deus, e isso não só Juízes, mas também no decorrer da história do Antigo Testamento, o povo, ele se desvia de Deus. Deus, na sua misericórdia, ele perdoa o povo, traz o povo de volta. Só que a gente pode ler que existem consequências. Mesmo Deus perdoando, as consequências do pecado, elas vêm. E às vezes a gente quer se arrepender do nosso pecado e não quer ter consequência. Consequência tem. Se a gente for um pouquinho para frente, tem a história de Davi. Davi, depois que cometeu aquele pecado que todo mundo conhece, de adultério e tal, ele se arrependeu quando ele foi confrontado, mas Deus teve a consequência, o filho morreu.
Isso não muda a questão do pecado, a consequência do pecado. Para trazer para a nossa realidade, teve um dia aqui no futebol, sabe que futebol às vezes as pessoas perdem um pouquinho a cabeça, né? Aí nunca teve briga mesmo, porque tem uma regra que se tiver briga a gente para tudo e manda todo mundo embora. Mas o pessoal às vezes fica um pouquinho mais nervoso e tal, tem uma discussão aqui, encostou ali e tal. Aí na verdade não era nem porque tinha encostado no outro, é porque um rapaz tinha errado uma bola e os outros começaram a tirar sarro dele, aí ele ficou nervoso. E começaram a tirar sarro, e ele ficou nervoso. Aí ele já estava lá fora assim. Aí, para não brigar, eu não sei o que aconteceu com ele, ele pegou e chutou o portão ali assim, eu achei que ele ia quebrar o pé. Eu falei pra ele, não faz isso e tal. Aí ele socou a parede, lá assim, ó, ele socou a parede assim. Aí eu até ouvi um barulho. Aí eu fui lá, acalmei ele e tal. Falei, ó, se continuar a gente vai ter que parar, eu tô indo embora. Aí ele pediu perdão e tal, não sei o que, mas a mão dele ficou inchada, assim, sangrou aqui. E ele achou que tinha quebrado a mão. De tão forte que ele bateu na parede. Tem consequência quando você faz uma besteira dessa. Mesmo ele se arrependendo depois do soco na parede, e pior que ele trabalha como cabeleireiro. Eu falei, mãe, ele não vai conseguir trabalhar. Mas tinha consequência. Mesmo depois da besteira que ele fez, ele foi no hospital outro dia, estava tudo, teve que enfaixar, teve inchação, tudo. Não quebrou, por sorte, por misericórdia. Mas teve consequência do erro dele. Então, às vezes não. Nosso erro, nosso pecado, a gente pode se arrepender do pecado, deve se arrepender do pecado, mas existe uma consequência do pecado. E cabode. Aí eu passo. Esse negócio funciona, ó. Acabei de falar. E cabode, agora se foi de Israel. Isso daqui aconteceu quando eu falei da morte de Eli e de seus filhos. Meu nome Arão Filho. Esse livro aqui eu já tinha lido. Aí a gente perdeu, não sei onde foi parar, né? Aí a gente comprou isso daqui. Não sei se o livro que a gente tinha era um resumo. Aí é muito bom, aconselho todos a lerem, porque ele fala justamente do perigo da modernidade. E uma das coisas, logo no começo que ele fala, é justamente isso daqui, é o melhor dos tempos e o pior dos tempos, de Charles Dickens, lá no século XVIII, sobre a mudança revolucionária da França. Mas a gente pode trazer para os dias de hoje, porque o perigo da modernidade. O livro ele destaca todas as facilidades que nós temos. Inclusive, começou aqui a aula, olha só, nós temos uma TV, onde está tendo um PowerPoint, apesar de apanhar um pouquinho aqui. Olha só, nós temos a facilidade, nós estamos aqui num domingo de manhã, nós temos essa liberdade, nós temos como nos locomover rapidamente de onde nós. Se a gente não tivesse carro, alguns aqui moram perto do metrô, né? É só ir até o metrô, pegar esse, desce aqui pertinho, chega até aqui. Em quantos minutos a gente chega? Olha as facilidades que nós temos para poder estudar a palavra de Deus. A gente tem TV, a gente tem a tecnologia, está gravando, vai para o YouTube. A gente tem tanta facilidade, a gente tem informação, a gente tem internet, a gente tem saneamento básico, a gente tem... Quantas facilidades na nossa vida nós temos hoje em dia? A gente pode listar várias coisas. Como nós podemos melhorar a nossa vida. Inclusive na área de medicina, o próprio Júlio falou que nós temos, está tão avançada que a expectativa de vida aumenta, está aumentando do homem, porque nós temos alimentação, nós temos estudos sobre várias coisas, doença que pode fazer cirurgia e tudo mais. Então, o melhor dos mundos, como diz lá, o melhor dos tempos. A gente tem tudo. Mas por que o pior dos tempos?
porque nós estamos numa sociedade doente. Numa sociedade em que existem gangues, as pessoas se matam, um jogo de futebol, se duas torcidas rivais se encontram, elas se matam. Divórcios, a pessoa casa um ano, se não gostou, separa, tanto faz. Filhos que não respeitam mais os pais, porque os pais resolveram ensinar eles levando em conta alguns especialistas que tem por aí de educação, sem levar em conta a palavra de Deus. E aí erraram na educação dos filhos, e hoje os filhos mandam nos pais, filhos perdidos, filhos com síndrome de várias coisas, com depressão, pessoas com depressão, inclusive em países que vou citar o Júlio novamente, que conhece bastante disso, países que tem pouca corrupção, mas tem muito suicídio, porque as pessoas têm depressão, têm várias coisas. Então estamos num tempo que tem tudo, mas a sociedade doente, porque as pessoas estão seguindo padrões totalmente diferentes da palavra de Deus. E assim, estamos vivendo num caos, e cada vez mais, cada vez pior. Cada vez padrões que nós vivemos, ou a sociedade vive, inclusive na igreja, que a gente vai tentar aqui mostrar também. Ali eu coloquei Canaã 2023 porque esse povo, ele chega em Canaã, conquista tudo aquilo, só que eles começam a viver com pessoas, com outras tribos, outros povos, e começam a viver da mesma forma que aqueles povos, inclusive adorar outros deuses e deixar o Deus de lado. E aí a gente faz a comparação: nós somos o povo de Deus, nós vivemos numa sociedade doente, e será que nós também não estamos vivendo parecido com essa sociedade doente também, e às vezes a gente nem percebe? Não sei, acho que foi no livro também, diz que se você quiser saber sobre água, não pergunte ao peixe, porque o peixe está tão mergulhado na água que ele não vai saber dizer o que é água. E talvez a gente, em alguns aspectos da nossa vida, a gente também não vai saber dizer o que está errado, porque nós estamos tão mergulhados no erro que a gente não sabe. E aí a Deuteronômio 6:1 fala daquilo, de como nós devemos ensinar nossos filhos e tudo mais, para que eles saibam. Será que nós estamos ensinando nossos filhos e nossas gerações para que eles saibam quem é esse Deus? Por exemplo, eu coloquei essa pergunta, por quê? Será que nossos jovens não veem como é errado namorar sem compromisso? Há um tempo atrás fizeram uma pesquisa lá em Diadema, quantos jovens, se eles achavam que era errado ficar, não é nem namorar, é só ficar. É só, como eles falam, dar uns pega. E era 80, 90% já tinha ficado. Então, igreja, tá? Estou nem falando da sociedade. Um tempo atrás eu acompanhei um rapaz que foi aqui da igreja. Ele já tinha casado, ele deixou de participar da igreja, e aí ele me procurou porque o casamento dele acabou, e conversando com ele, acompanhando com ele, aí eu fui explicando para ele sobre essa questão de namoro, de compromisso, e ele falou assim: mas eu nunca soube disso. Não sei como ele não soube disso, mas ele tinha uma outra ideia de namoro, de noivado, que para ele namorar era só para, por exemplo, ele já estava pensando, como o casamento dele tinha acabado, ele já estava pensando em arrumar uma outra pessoa para afogar as mágoas dele. Eu falei: mas como assim? Aí ele falou: não pensei nisso, acho que nunca prestou atenção nos estudos quando ele participou aqui. Será que falar palavras de baixo palavrão, se tornou normal em nosso meio? Eu posso dizer
relação aos jovens, namorados e tudo isso, se você é uma jovem, você faz uma escolha, você só vai namorar com alguém que você entenda que é aquela pessoa que o Senhor preparou para você ser o futuro marido, você sofre muito preconceito, questionamentos de pessoas, principalmente fora da igreja, que são como que você faz isso, né? Muitas vezes comparando e te cobrando, né? O que é isso? Então, são vários desafios que essa pessoa que faz essa escolha de uma atividade. Como você faz isso? Muitas vezes é difícil para a pessoa lidar. Tem uma escolha, é isso que eu creio, é isso que a palavra fala, e o bombardeio que você sofre. A questão do palavrão tem muito. Eu tenho algumas experiências. Na última empresa que eu trabalhei, uma pessoa mandou um artigo. E nessa empresa que eu trabalhei tinha muitas pessoas que eram desigrejados, né? Eles tinham participado da igreja e não participavam mais. Aí mandou um artigo, o artigo era até bom, era sobre marketing, era até bom, só que no artigo tinha muitos palavrões, não sei porquê, não fazia sentido. Aí eu respondi dizendo, o artigo é bom, só que podia ser melhor se não tivesse palavrão. E aí aquilo lá virou um jargão, desculpa brau, quando eles falavam um palavrão na minha frente, eles falavam desculpa brau. E as pessoas se irritaram com o meu comentário. Falaram, nós não estamos numa igreja. Então, as pessoas acham que na igreja não pode falar palavrão. Fora pode. E mesmo no nosso meio, tem pessoas que acham que não tem problema falar. Embora nós temos textos que falam em palavra torpe, que é palavras que não edificam. E um tempo atrás aconteceu aí de pessoas falarem algumas coisas ou até postarem algumas coisas e acho que isso é normal porque nós estamos vivendo no meio. Eu tive uma experiência também de que se eu não falo palavrão ou se eu não acho que fazer um gesto obsceno é errado, eu estou vivendo numa áurea da igreja. Porque eu preciso sair dessa áurea da igreja para conviver com as pessoas. Eu, agora, minha opinião, né, porque eu acabei de falar lá atrás, que eu não posso dar a minha opinião, né? Mas se a palavra de Deus diz que isso é errado, se isso não é para fazer isso, eu vou escolher ficar com a palavra de Deus do que com a opinião das pessoas. E eu estou falando isso, não é do pessoal de fora, estou falando isso dentro da igreja. Porque nós estamos fazendo essa conexão com o povo de Israel, que vivia ali com os cananeus, e viviam ali com aqueles povos em volta, e eles começaram também a agir como aqueles povos em volta. Será que pagaram propina para um policial na estrada, né, para não ser multado não é tão errado assim? Eu também tenho experiência, não vou comentar aqui, mas eu tenho experiências de pessoas que eu conheço que fizeram isso e de pessoas que não fizeram isso, que não caíram nessa, que já fizeram, pagaram, porque naquela situação, o policial ali, querendo, a pessoa pagou. Aconteceu. E alguns acham que não é errado, porque naquele momento ali, fazer o quê, né? Tal, fazer. Será que mentir em certas situações não faz mal? Eu tenho exemplos também de pessoas no nosso meio que acham que mentir não é problema nenhum. Uma mentirinha ali, e ainda por cima é bíblico, ainda por cima vai usar o texto bíblico das parteiras lá, ou de Raabe lá, é capaz de usar texto bíblico para justificar o erro de mentir ainda por cima. E eu não sei se vocês tiveram exemplos assim, eu já vi exemplos assim de pessoas mentindo. Eu trabalhei em vendas, né, na empresa do irmão do nosso prático, do Mani, e lá acontecia isso. Como eu era vendedor, se liga o cliente ali, atrasou o pedido. E
liga o cliente desesperado lá, ou para dar bronca, não sei o quê. Aí, quantas vezes não, no começo, na primeira semana, no primeiro mês, eles tentaram fazer isso comigo. Assim, ó, fala que eu não tô. Eu falei, ó, se eu atender o telefone e você estiver aqui, eu vou passar para você. Então, nem pede para mim que eu não vou falar que se você falar, fala que eu não tô, eu vou falar. Ele falou para falar que você não tá. E aí, o meu chefe, que era o Nelson, ele até, toda vez que ele mentia, eu estava na sala, ele mentia para o cliente lá. Ele desligava o telefone, ele, então, começava a justificar, falava, ó, você não precisa justificar. Aí, era muito comum as pessoas mentirem achando que estava certo ou achando aquilo normal. Não, eu trabalhava com uma pessoa que, infelizmente, ela estava com dificuldades financeiras e não ficava ligando para o cobrando. E o telefone ficava perto da minha vida. Fala que eu não vou. Eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, se ligar, eu vou falar com você. Fica com o telefone. E se ela quisesse realmente não era o correto, ela falaria, né? A pessoa já estava fazendo errado. Em vez de resolver, ainda era você que Sobre esse assunto, eu recomendo um livro, o título é Dando um Jeito no Jeitinho. Foi escrito pelo diretor da nossa mitologia em São Paulo. Dando um jeito no jeitinho, né? Dando um jeito no jeitinho? Dando um jeito no jeitinho, tá? Que trata muito bem desse problema, inclusive leva isso para o ponto de vista bíblico. Então isso é muito bom. Tá? Esse livro pertence à biblioteca, aliás, eu tenho que devolvê-lo para a biblioteca. Mas é até interessante que você gosta essa coisa do jeitinho brasileiro, porque na verdade a gente percebe que culturalmente o brasileiro ou o latino tem muita dificuldade de, eu falo assim, de entrar pela porta da frente, prefere entrar pela porta do fundo. Então você pergunta assim, você vai lá na reunião? Não, pode deixar que eu vou, mas ele sabe que ele não vai. Mas só para não ofender. Então, por exemplo, a gente vivia isso muito lá no norte. A gente fazia evangelismo para o pessoal. Olha, a gente vai ter culto hoje à noite. Vai lá no culto. Pode deixar que eu vou. Nunca aparecia. Mas por quê? Para dizer assim, não, pastor, eu não quero ir. É aquela coisa, isso é ofensivo falar a verdade. Então, o jeitinho brasileiro é sempre entrar pela porta e dizer, não, pode deixar, eu vou dar um jeito. Você convida, vai ter reunião amanhã à noite, vai ter encontro de casais, você vem? Não, pode deixar, eu vou dar um jeitinho. Mas sabe que não vai. Então, entre nós é isso. Exatamente. Mas para dizer, eu não vou, eu não posso, eu não quero, você dá aquele jeitinho brasileiro, né? Então, parece que no Brasil, ou na América Latina, falar a verdade é ofensivo, né? Então, é tipo assim, não, o que a pessoa vai pensar se eu falar que eu não vou? Então, dá aquela desculpa, não, pode deixar, eu vou dar um jeito, eu vou aparecer. Mas ele sabe que não vai. Né? Então, vamos dizer assim, a mentirinha branca, né? Aquela coisinha assim, eu só menti para não ofender. Aí é mentira do mesmo jeito, né? O jeitinho, ele vai além de mentir. Ele inclui fazer coisas erradas, cometer crimes, etc., para resolver uma situação desagradável. Que a Bíblia entra, por exemplo, de dar propina para o policial, etc. Então, tudo isso está muito bem tratado nesse livro. Só uma colocação. Antes da mentira, que é terrível por si só, eu enxergo antes disso a falta de compromisso com a verdade. Se eu tenho compromisso, eu entendo. Mesmo que me doa, mesmo que me chateie, mesmo que não importa as consequências. Tem compromisso com ela, eu vou seguir firme com ela até o fim. O que falta? É difícil quando você tem uma preocupação com não mentir, que a verdade é algo que mentir é algo que te incomoda, e você está diante de pessoas que ficam mentindo. Muito difícil lidar com essa situação. Só para ter só para dar um exemplo, eu estava fazendo teologia, quer dizer,
A gente imagina que são crentes lá de igreja fazendo teologia. Então, e um rapaz lá, a gente chamava de carioca. Na aula de grego, o professor, o que ele fazia? Ele dava aula, a gente podia fazer anotação, o professor é bem didático, ele fazia, faz anotação, coloca num papelzinho e tal, faz cartõezinhos assim, coloca aí. Na prova, é prova com consulta. Então, era só a gente fazer a anotação. E aí, ele entrega a prova para o aluno leva para casa e entrega na outra semana. Mas é prova individual. E você pode consultar o livro e as suas anotações. Aí o rapaz me liga, me manda mensagem, perguntando se eu já tinha feito a prova. Não tinha feito ainda, mas se eu tivesse feito, eu ia mudar. Aí ele falou assim, não, você já fez a prova? Me manda, depois eu apago. Eu falei, mas é individual, filho, a prova. Ele estava fazendo teologia, gente. Ele estava pedindo a prova. E depois eu soube que ele pediu para outro, porque eu não mandei a prova para ele. Eu falei, individual, você falou que é individual. É só você seguir a sua anotação, só. Como ele não tinha anotado nada, ele ligou para outro e o outro mandou. Então, quer dizer, fazendo teologia. Tudo bem, ele não terminou, né? Mas agora... não sei. Não sei depois teve. Tá entre a gente isso, essa desonestidade. O professor falou que é individual. E ele achou que... Ele me chama de Gregório. Será que assistir programas do BBB é saudável? Eu tenho experiência, né? Tem pessoas que assistem, a gente pagam, e a gente quem assiste, tem alguns que não pagam, tá? Okay. Mas tem gente que paga a emissora para poder assistir mais do que aquilo que eles passam na TV aberta. O que é esse programa, por exemplo? Eu falei desse programa aqui porque é o que está aí na onda aí. Tem outros também, né? Mostra outras coisas. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, para não falar dos outros, vou dar um exemplo meu. Eu assisti Friends. E aí eu caí exemplo ruim meu, tá, gente? Não assistam Friends. Porque, assim, é uma série de humor? Mas é uma série que ensina tudo errado. É série engraçada? Você se diverte? Se diverte. Mas ela ensina tudo errado, gente. As pessoas ali, elas se relacionam com um monte de gente, sabe? E eles passam que aquilo é normal. E a gente acaba sendo levado a achar engraçado e achar aquilo normal. É viver no meio dos caroneiros. Que a gente começa a achar que aquilo é normal. Então hoje, se você me perguntar, essa série não vai estar na minha lista. Para você não assistir. E outras também. E essa aqui, eu coloquei essa daqui porque eu conheço pessoas do meu convívio que assistem, que interagem, que torcem, que fazem um monte. E esse programa só ensina coisas ruins. De pessoas crentes que vivem se envolvendo com esse tipo de coisa e torcem por pessoas que fazem aquele tipo de coisa. Eu coloquei esse aqui, mas a gente pode falar novela, a gente pode falar de outras coisas também. E também acontece e a gente acaba vivendo igual o pessoal que está em nossa volta. A gente vive em crise doutrinária, moral, memorização bíblica. Eu coloquei memorização bíblica porque acabei de falar em tecnologia. Acabei de abrir a Bíblia. Ela aqui, tem NVT, NVI, Almeida, tem original no grego. Olha quantas versões nós temos aqui. Os pais da igreja, era o sonho deles ter a Bíblia na sua língua. A gente tem Bíblia para criança. Bíblia para que ela compreenda melhor. A gente tem Bíblia na nossa língua, numa versão que a gente entenda melhor para pessoas mesmo que não tiveram a oportunidade de estudar bem. A gente tem Bíblia para tudo quanto é jeito. A gente tem Bíblia da mulher que ora, a gente tem Bíblia... A gente tem tanta facilidade. A gente tem no YouTube, quantas pregações a gente pode assistir no YouTube de grandes pregadores, ou Washer, que é nos Estados Unidos,
o John Piper, a gente tem aqui Hernandes Dias Lopes, né, o tio Nico, que a gente fala, né, o Nicodemos. Quiser ir, até hoje, quiser ver pregações do Russell Shedd, você acha, do Saião, RTM. A gente tem tanta possibilidade de aprender a palavra de Deus. Aí eu pergunto, quanto tempo a gente usa o nosso, não assistindo Friends, não assistindo, como é que é? Não sei, a Bettina falou para mim agora vindo para cá, que alguém colocou lá, se você assistiu Game of Thrones, quantas vezes a gente podia ter lido a Bíblia? 5 vezes? Quem assistiu Game of Thrones, que é uma série também, poderia ter lido a Bíblia 5 vezes. Quem leu o Friends era quantas? 3 vezes? Quem assistiu o Friends já toda a série, podia ter lido a Bíblia 3 vezes. Então, assim, quantas vezes a gente não usa esse tempo, essa facilidade para aprender a palavra de Deus, e na verdade a gente está assistindo coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, inclusive alimentando a nossa mente com outras coisas. O próprio Nicodemos disse que quando a gente fica a semana toda se enchendo de lixo e vem para o culto, como é que a palavra de Deus vai entrar se nossa mente, o nosso copinho está todo cheio de porcaria? A palavra de Deus não vai entrar, porque está muito cheio. A gente tem que limpar tudo isso para poder receber a palavra de Deus. Então a gente tem tanta facilidade hoje em dia, a gente vive nos melhores dos mundos para poder aprender a palavra de Deus, mas a gente vive no pior dos mundos porque a gente fica se enchendo de porcaria. Então, uma crise intelectual e uma crise comunitária. Por que crise comunitária? Porque hoje em dia, inclusive na igreja, muitas pessoas vão só para assistir, só ser um espectador. As pessoas não mais se interagem, não tem mais essa questão comunitária de ser só um. A pessoa não consegue dizer mais nós, e sim eles, os outros, e muitas vezes por algum motivo, talvez porque não quer se envolver, ou porque não quer se chatear com o irmão, não quer se chatear com outra pessoa, então ela prefere ficar de fora e ela não faz mais essa questão, não quer mais fazer parte de um grupo, não quer mais fazer parte da comunidade. Então, ou ela assiste pela internet, e aí assim pode ter a facilidade de assistir pela internet, mas ela não mais faz parte de uma comunidade. E inclusive acusando os outros como se eu não errasse, né? Como se a pessoa não errasse, né? Ela não quer mais se chatear com os erros dos outros. Aquele pessoal lá, não vou mais fazer aquilo lá. Não quero participar dessas coisas. O pastor João Paulo Gouveia, quando veio aqui, ele falou assim, a igreja, as pessoas vão chatear. As pessoas vão te ofender, assim como você vai ofender o outro também. A gente vai errar, e você vai errar também. Você vai chatear, e vai chatear o outro também, e isso é ser igreja também. Isso é ser... Eu posso dizer aqui, todos têm família. Você nunca chateou com alguém da sua família? E deixou de ser família por causa disso? Eu não me chateei com a minha irmã. Aliás, teve uma época lá que eu fiquei quase 2 anos, só lá atrás da igreja, agora ela está tudo certo. Teve uma briga muito feia com a minha irmã, até hoje eu lembro disso, e a gente ficou acho que quase uns 2 anos sem se falar. Isso antes de eu me converter lá, ela estava desrespeitando minha mãe, aí eu fui lá defender minha mãe, aí a coisa ficou feia. Mas eu nunca deixei de ser irmão dela, e nunca deixei de amar ela, e nunca... Mas esses 2 anos foi uma coisa errada da minha parte, porque eu não deveria ter levado aquilo adiante, eu deveria ter perdoado, deveria ter restaurado e tal. Ficamos 2 anos sem se falar. Mas não deixei de ser irmão dela. E foi uma época ruim por causa disso.
Romanos, eu não coloquei ali Romanos 12:2, eu nem ia falar que era Romanos 12:2, mas nós temos uns 2 minutos. Eu não li tudo isso daqui, tinha muita coisa para falar, mas é tudo mais ou menos, tudo mais ou menos nisso que eu falei. Romanos 12:2 não fez muito mais sentido para mim depois que eu fiz esse estudo, essa questão dessa modernidade, quando eu li esse livro, porque não se moldem ao padrão desse mundo. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sempre tinha lido esse texto aqui, acho que tinha entendido, mas depois de ter lido esse livro, desse perigo dessa modernidade que a gente vive, esse texto fez muito mais sentido para mim. E não se moldar ao padrão do mundo. E percebo que a igreja tem se moldado ao padrão do mundo, ela tem entrado e a gente não tem percebido isso. E isso é o maior problema. Porque esse problema da modernidade, ele não vem como inimigo. Porque se viesse como inimigo, a história da igreja, a igreja lutou contra isso. Ela lutou contra a heresia, ela lutou contra coisas erradas do mundo. Isso daí a gente não precisa ter problema. Ninguém aqui sabe, todo mundo sabe que não pode matar, que não pode roubar, não pode enganar. Embora a gente tenha alguns exemplos aqui que engana, né? Provavelmente nesse livro que o Carlos falou deve ter esse tipo de coisa. Mas coisas graves da lei, a gente sabe que é errado, a gente não vai deixar entrar na igreja. O problema da modernidade é que ela não entra como inimiga, ela entra como aliada. Várias coisas pequenas que a gente fala, isso daí a gente pode usar, só que se a gente parar para pensar, não pode usar. E a gente não percebe que a gente está usando. Então, esse texto de Romanos faz muito mais sentido, é não se moldar ao padrão do mundo. Não achar que é normal, vou de novo falar, fala a palavra não achar que é normal assistir esse tipo de programa. Não achar que é normal, inclusive, ouvir músicas que ensinam coisa errada também. O pastor Paulo falou isso numa pregação. Ele ouvia a música dos Beatles, né? Ouvia. Um dia ele viu a filha cantando música e a letra, quando ele ouviu a filha cantando, ele parou de ouvir e começou a ouvir música cristã. Porque ele estava ouvindo aquilo, quando a filha começou a cantar, ele percebeu que ele não devia estar ouvindo aquilo. Isso já aconteceu comigo também. O irmão já deu um exemplo, né? Não sei se eu posso falar. O irmão Edson já deu um exemplo também. De pessoas que vão a shows de rock, onde a letra, ela não é branda, não. A letra essa é de culto a Satanás. Ou contra Deus. E a pessoa vai no show e acha que é normal. E nós, como igreja, também achamos que é normal a pessoa ir nesses shows de rock, não de rock não, né? Porque nada contra o rock. Esses shows de bandas que ensinam coisa errada. Mas para finalizar, que eu deu dois, eu costumo, faz tempo que eu não vou em um estádio de futebol. E não acho que é errado em um estádio de futebol. É algo, até uma boa experiência para quem quiser ir. Mas nessa eu não errei, pelo menos. Mas você vai no estádio de futebol, você é quase levado a agir como todos aqueles que estão ao seu lado. Se você não se policiar, você faz. Você começa a xingar o juiz, você começa a xingar o jogador, você começa a cantar os cânticos de ódio para outra torcida, ou contra o próprio jogador, o próprio do time ou do outro lado. Então a pessoa se transforma durante aquele momento ali. Para um cristão, não, gente. Ou você pode ir no jogo de futebol e continua santo ali. Então assim,
a gente é levado a fazer coisas, muitas vezes, e a gente nem percebe que a gente está errado, e a gente está ofendendo ao nosso Deus. E quando vier o juízo, a gente ainda vai fazer a mesma coisa com os anciãos. Mas nós não somos um povo de Deus, por que Deus está fazendo isso com a gente? Então, essa é a aplicação, que a gente tomar cuidado com essas facilidades que nós temos e que a gente se policie para que a gente não faça as mesmas coisas que o mundo tem feito e tem entrado na igreja, que a gente tenha discernimento para fazer a vontade de Deus. Então, vamos terminar com uma coisa. Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, que o Senhor nos corrige. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos mostre qual é a tua vontade, que é agradável e perfeita. Que o Senhor nos proteja, Senhor, do mal, nos proteja, Senhor, das armadilhas do mundo, que realmente nós possamos não nos moldar a esse mundo, mas que nós possamos renovar a nossa mente, fazer as coisas conforme a tua vontade, não como o inimigo tenta nos ensinar, nos levar à destruição. Ajuda-nos, Senhor, nos proteja a sua igreja, proteja nossos irmãos, proteja cada um de nós, e que possamos sempre andar nos teus caminhos. Em teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém.